Boa noite a todos, né? Hoje nós vamos iniciar a nossa quinta aula da Lei de Deus, a infalibilidade da lei. Se já tivéssemos aprendido todas as lições que a lei contém, não cometeríamos mais erros, desaparecendo assim as reações necessárias para nos reconduzir ao caminho certo da nossa libertação. Então deveria desaparecer também a dor, dado que a sua presença no mundo seria absurda, porque uma vez aprendida a lição, ela não teria mais função alguma a preencher. Ou seja, toda a nossa dor no mundo, no antissistema, é só reação do impulso que nós imprimimos na lei divina, e nós já temos estudado isso, todos os capítulos. Então, com relação à reação da lei, ela só existe porque a criatura imprimiu um impulso que vai na contramão dela, ou seja, baseado no amor egoico e orgulhoso da criatura humana no mundo. Então, o egoísmo e o orgulho é responsável por dar à criatura como reação, como consequência, a dor. A dor só existe para os decaídos no mundo. Então, não é realmente criação divina, somente para aqueles que faliram diante da lei divina e aqui neste mundo diante do Evangelho de Jesus, que é a carta máquina da felicidade. Todos sabem, através da sua própria experiência, que a dor é ponto fundamental da nossa vida. É verdade, no entanto, que cada um, no fundo de sua alma, alimenta um sonho de felicidade. Mas quando é que para os poderosos, como para os humildes, chega a realizar-se de fato o que mais ambiciona? Todos correm atrás de miragens que nunca se realizam, e no final tudo se apaga no engano. Encontra-se porventura no mundo alguém que esteja satisfeito? O que há de real para todos é o sofrimento. Então toda criatura humana nasce procurando pela felicidade. Porque no fundo do inconsciente humano, individual e coletivamente, a criatura humana sabe que já experienciou esse momento de felicidade. Porque a felicidade está em Deus, está na comunhão com o divino, com o sagrado e com todas as criaturas irmãs. Então, no tudo uno Deus é que se encontra a plenitude do ser. Lógico, estando todos nós embarcados, fechados em nós mesmos e desconectados, nós criamos um vazio interior. E esse vazio significa a falta daquilo que nos completa, ou seja, a busca da felicidade. Então nós estamos todos buscando por felicidade, todos, cada um à sua maneira. Então nessa busca pela felicidade nós temos encontrado sofrimento. Por quê? Nós procuramos preencher o nosso vazio, mas não incluímos o outro, não incluímos a totalidade. Com relação ao mundo externo, isso é o próximo. Com relação ao mundo interno, significa o nosso mundo íntimo, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos em plenitude. Nós somos uma capacidade infinita, de amar, de criar também, porque nós também somos co-criadores. Porque o mundo de matéria só existe porque nós criamos, fechando a consciência, a matéria. A matéria não foi criação divina. E lógico, esse mundo material tem a sua consequência desse embarcamento que é a dor humana. Então a dor humana e o sofrimento, ela acompanha a criatura. Por isso que Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Quer dizer, o homem coloca a sua expectativa de felicidade no mundo externo, no possuir, no ter, no apego. Então, sendo dessa forma a busca humana, ele está sempre encontrando vazio. E ele fica sempre naquela expectativa de realizações. Porque, na verdade, a sua identidade, ele se identifica com o que ele possui. Ele se identifica com a posse e não com o ser. O ser é muito mais do que ter. É por isso que o homem sempre sente esse vazio. E a realidade da felicidade, ela está no sentido mais profundo do ser. Por que tudo isso? Quem deu origem a essa condenação? Estamos cheios de desejos de felicidade e apenas encontramos sofrimentos? Que maldade! E quando procuramos uma causa para tudo isso, pensamos logo em alguém para sobre ele lançar a culpa de tanta crueldade. Culpa-se então Deus por ter feito obra errada ou o próximo que deveria comportar-se de outra maneira. Então nós ficamos procurando a culpa, o causador desse vazio e dessa infelicidade.
Sem contar que muitos procuram e naquele objeto da expectativa, quando ele não consegue, essa decepção, a ilusão, a expectativa frustrada traz mais infelicidade. Por isso que a gente não pode colocar muita expectativa nas realizações externas ou nas ações das pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que colocar esperança, né, de que a gente paulatinamente vai conquistando um estado íntimo de maior completude, desenvolvendo nossas potencialidades, observando essa lei divina que nos põe em contato com o mundo e descobrindo que o universo não gira ao redor de nós. Então assim nós vamos descobrindo muitas formas simples de felicidade, porque o que o homem mais tem plantado hoje é dor. Por quê? Quanto mais ele abstrai de si, da sua essência divina, mais ele põe expectativa no mundo. E mais um mundo que é um mundo de criação embarcada às avessas da lei de Deus, ele só pode trazer para a criatura sempre mais dor. Então, com a velhice, com o avançar da idade, decrepitude do corpo físico, isso faz com que nós coloquemos mais um olhar íntimo, interior. Muita coisa perde o valor que nós lhes dávamos antes. Então, nós começamos a entender que às vezes a felicidade ela está em coisas simples do dia a dia. Este momento atual que nós estamos vivendo de pandemia, dá pra gente agora, a hora que a tempestade passar, a gente começar a olhar realmente aquilo que tem real valor para nós. Valor afetivo, valor de plenitude de sentimento, porque nós precisamos compreender que a felicidade é justamente esse sentir a vida de maneira diferente. As máquinas humanas, se mal usadas, por estarem em mãos inábeis e, portanto, destruidoras, estragam-se e deixam de funcionar. Mas existe uma tão perfeita que o homem não conseguiu estragar ou impedir seu funcionamento. Acontece por vezes que, pelo mau uso da máquina, não é ela que sofre, mas o mau operário que não soube fazê-la funcionar. Assim é que surge a dor e então há um só remédio, o de aprender a técnica do funcionamento da máquina, a fim de fazê-la trabalhar bem para a nossa vantagem e não mal para nosso dano. Então, compreendendo então que a nossa felicidade é proporcional ao nosso fluir de acordo com a lei divina, nós precisamos compreender e estudar as leis divinas. Por isso que o Livro dos Espíritos, ele trata, na sua terceira parte, das leis morais. Na sua segunda parte, ele trata da relação nossa com o mundo espiritual e da nossa conexão com o nosso ser. Porque o nosso ser também não é só a conexão com esse mundo material, aqui o nosso ser está em conexão com a outra dimensão espiritual, com outras mentes, com outros corações. E nós funcionamos de acordo com o que pensamos e sentimos a todo momento. O antissistema é por eminência vibracional e nós somos agora aqui aquilo que nós estamos vibrando e ficamos muitas vezes presos em vibrações tão negativas. Por isso que nós precisamos vigiar e olhar, né? Como Jesus disse, não vigiar as pessoas, mas olhar para nós mesmos. Então, compreendendo melhor as leis divinas e passando para essa autoobservação, olhar a nós mesmos, nós vamos nos endireitando paulatinamente. E outra coisa, procurando o aprendizado em cada momento. Cada momento para nós é um momento de aprender, não um momento punitivo, porque a gente vive a dor como uma punição divina. Se nós olharmos a dor como um remédio que nos cura de um grão de mal, que é a infelicidade, esse vazio, nós vamos entendendo que nós estamos, a cada momento de dor, nós estamos nos endireitando. É como se nós estivéssemos devolvendo à lei, né, o nosso equilíbrio diante dela. Isso é o que nós procuramos, deveremos procurar com relação a compreender melhor essa lei. Então, continuando o nosso raciocínio, esta máquina representa a lei de Deus. Ela é também boa educadora. Qual o papel do educador? Seu único objetivo é o bem dos alunos. E nós somos os alunos da lei de Deus. O educador não deseja vinganças, punições, sofrimentos, porque ama os seus alunos. Então a máquina é a lei de Deus. Então ela é uma boa educadora, porque ela não pune. Ela vai nos ensinando
como uma mão de uma mãe que chama a criança colocando nos limites. Então, cada situação, cada consequência vivida é uma experiência. E toda reencarnação nós teremos as experiências necessárias para que nós aprendamos a nos endireitarmos diante dessa lei. Essa lei é viva, realmente é uma lei viva. O fato é que os alunos não querem ser educados, mas antes destruir o educador. Eles queriam estabelecer uma república independente dentro de um Estado, uma outra máquina, funcionando às avessas contra a máquina maior que a ostenta. É um caso parecido com o do câncer, que representa uma tentativa de construção orgânica em sentido destruidor, com multiplicação celular em forma não vital, mas parasitária da vida. Então veja, o nosso câncer é o mundo, o universo que nós vivemos, sabia? Ele é uma doença. Apesar dessa beleza infinita ao nosso redor, veja bem, o antissistema foi um embarcamento. Nós criamos esse mundo às avessas. Por isso que tem tanta dor e sofrimento, como nós temos falado ao longo das nossas reflexões em torno desse livro. Então, o que é um câncer no corpo físico? Um grupo de células sofre uma mudança no seu DNA e com isso elas começam a multiplicar às avessas, mudando até a constituição do tecido, mudando tudo. E ela vai minando todo o organismo físico. O nosso organismo tem uma imunidade. A imunidade, os anticorpos são as células que vão combater este câncer. Então a lei divina, ela simplesmente não quer nos destruir, porque aí há a diferença, né? O corpo é perecível, mas a nossa alma não. Então a lei nos educa, mostrando um novo caminho. Então esse educar da lei deve ser entendido não como punição, mas amor. Todas as vezes que a gente às vezes está frustrado em algum objetivo de vida, a gente tem que entender que aquela frustração está nos ensinando. E muitas vezes, por amor, a lei não deixa realizar o nosso intento, porque poderia ser a nossa derrocada. Então, para o educador, não há outra escolha de duas uma. Para agradar, poderia não reagir, como quereríamos nós, os alunos. E como acontece no caso do câncer, com os organismos fracos, que não sabem defender-se. Então, quando o organismo não defende, o câncer toma conta e mata. Mas a lei, ela nunca desiste de nós. Jesus nunca desistiu. Então, por isso que ele diz, estarei convosco até o fim. O Cristo está conosco em cada caminhada, porque ele é o responsável por esse agrupamento terra, né? Esse grupo de decaídos. Porque todos os universos, todas as galáxias são considerados antissistema. Tudo é matéria. Entre os mundos, nós temos essas colônias espirituais que a gente sonha ir para lá depois que desencarne, e é matéria. E em todo lugar, aqui no plano espiritual, a lei está nos educando. A lei está nos ensinando em todas as experiências. Como uma mãe carinhosa que só contém a criança birrenta. Ela faz isso conosco. E o que nos machuca é a nossa própria força contra nós mesmos. Ora, o educador sábio não pode permitir isso. O que lhe resta é reagir impondo disciplina. Isto é duro, porém não há outro caminho. Esta tentativa de construir uma máquina às avessas dentro da máquina regular, ou uma república inimiga dentro de um Estado organizado, ou um câncer dentro de um organismo sadio, ameaça a função de bem que o educador, custe que custar, há de cumprir. Então a lei é uma doce professora, né? Deus nos educa. Então, todas as vezes que nós estivermos sofrendo, a nossa dor precisa ser compreendida. A nossa revolta precisa ser, vamos dizer, amansada, né? Nós precisamos compreender aquele processo que estamos vivendo para não viver com revolta. Porque uma coisa é viver uma dor com compreensão, outra coisa é viver com revolta e com rebeldia. Porque se nós vivermos com rebeldia, de nada valerá aquela dor. Nós ainda, a rebeldia é um estado de desordem em nós. Rebeldia, revolta, né? Desobediência. Então, por isso que Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque deixa-se levar pelo fluxo da lei. Não é que nós queiramos viver fazendo apologia à dor, mas a dor é uma realidade, ela precisa ser compreendida. Então, até as dores físicas são a materialização daquilo que já aconteceu na alma.
dos nossos desequilíbrios no campo mental e emocional. Então a gente precisa entender todos os nossos processos, dor física, dor de desafeto, né, dor na parte afetiva, todos os tipos de dor. São aprendizados da lei. Há dores feitas sob medida para os pobres, os ignorantes, os fracos, como para os ricos, os homens cultos, os poderosos, deserdados, estão cheios de inveja dos que se encontram acima deles, e não sabem que acima das suas dores encontram-se às vezes dores maiores. Será que nas mais altas camadas sociais desaparecem os defeitos humanos? E se não desaparecem, como pode não funcionar a salvadora reação da lei? Esta não pode abandonar ninguém, tampouco os que o mundo mais inveja por terem subido mais alto na terra. Não pode, porque sendo o poder deles maior, maior é a sua responsabilidade, e por conseguinte maior a reação da lei. Deus pode perdoar muito mais facilmente a um pobrezinho ignorante e fraco do que àqueles que possuem recursos, conhecimento e posição de domínio. Então, quanto mais a vida nos dá créditos, nos dá ferramentas para viver neste mundo, seja dinheiro, posição social, conhecimento, mais nós temos que ser responsáveis por eles. Mas nós temos um comprometimento com o coletivo, com o todo, com o social, não somente conosco mesmo. Um grande empresário, às vezes a gente acha que não tem problemas. Pensa o que é um empresário nos dias de hoje. Que tem que pagar os salários, que tem que ser responsável pelo bem-estar dos funcionários, ser responsável pela harmonia, né? Pela realização, pelo respeito de cada um como um ser no mundo. Então o empresário hoje, inclusive, ele atua de forma bem diferenciada do que antigamente. Antigamente uma pessoa entrava numa empresa e o ideal era assim: meu filho, deixe seus problemas lá fora. Mas isso é impossível, nós somos um ser. Então nós somos o que sentimos, o que pensamos, e não tem como separar isso da nossa realidade de filho de Deus, seja na empresa ou aonde nós estivermos. E o empresário não é porque ele tem dinheiro que ele não tem poder, que ele não tem, aliás, que ele não tem dor, que ele não tem dificuldades. Isso, o pobre que não tem, ele muitas vezes acha que a felicidade está condicionada a ter posição, dinheiro, está tudo resolvido. Então nós criamos uma outra classe, que é o pobre invejoso, o pobre revoltado, porque a gente acha que humildade é não ter posse, mas nós vamos viver as experiências da posse também, né? Aos que mais conseguem materialmente subir na vida estão muitas vezes destinadas provas mais difíceis e dores maiores. Mas a lei é justa e não pode deixar ninguém fora do caminho da redenção. É justo e lógico que a riqueza, o poder, a glória e coisas semelhantes pelas quais o homem primitivo tanto luta, sejam apenas miragens que acabam na desilusão. A última realidade da vida continua sendo sempre a insaciabilidade do desejo e o sofrimento. Então o homem é um ser insaciável. Por quê? Realizando materialmente, ele vai se descobrindo interiormente as suas capacidades, a sua inteligência, a sua afetividade, a sua relação com o mundo. Então a riqueza, ela é uma prova muito maior do que a pobreza. Isso vocês já devem ter ouvido por aí. Por quê? Quanto mais nós temos, mais nós estamos envolvidos com as vaidades humanas e com o ego. Mais nós ficamos presos nessa entidade viva dentro de nós chamada ego, personalismo, vaidade. E isso se constitui um arrastamento e uma prisão aqui a nível de antissistema. Essa é a nossa pobre realidade humana. Então, vivendo dessa forma no mundo, muitos almejam ter aquilo que não possuem. Mas tendo, quando consegue, acha que não encontrou a felicidade, não encontrou a saciabilidade e continua procurando em ter cada vez mais. Nisso está a sua desilusão, porque cada passo que nós conquistamos, nós nunca estamos às vezes satisfeitos, por isso que a gente precisa repensar a nossa vida. O que eu tenho hoje é suficiente para a minha felicidade? Quais são os objetivos meus de felicidade neste mundo? Porque às vezes a felicidade está perto de nós em coisas mais simples e nós complicamos tanto. Em que impasse nos encontramos, meus amigos, pelo fato de possuirmos um desejo louco de felicidade e termos de viver numa realidade de insatisfação de dor? Estamos presos neste contraste.
Almejamos o que nunca poderá realizar-se, a satisfação completa. Parece que a felicidade está atrás de um horizonte que basta atingir para encontrá-la. Ou seja, o horizonte é o sistema, é a criação primordial divina, onde há a verdadeira liberdade e felicidade absoluta. Então, nós precisamos entender que enquanto estivermos no antissistema, sempre vai haver um tipo de dor. A dor do involuído nos planos inferiores é diferente da dor dos planos superiores. Então a dor do Cristo, quando esteve neste mundo, a gente pensa, por exemplo, que a dor do Cristo foi a dor dos pregos na cruz. Basta a gente estudar e aprofundar, né, e ter olhos de ver que o Cristo, numa condição evolutiva, não teria a mesma dor humana. A dor dele foi uma dor cósmica, vibracional, de ter a sua vibração intensa condicionada num corpo material para estar mais próximo, visível e tangível a nós. E é uma dor imensa, essa dor energética. Moralmente falando, é difícil a gente compreender uma dor do evoluído. Talvez a dor do Cristo maior é de ver a nossa miséria, a nossa ignorância. Então, às vezes tem uma passagem no Evangelho que ele disse, ó raça incrédula, até quando me farei sofrer? Não quer dizer, a dor do Cristo é uma dor que a gente não consegue imaginar. Mas estando no antissistema, existe infalivelmente a dor da separação de Deus. Essa é a nossa dor mais profunda. No fundo do nosso inconsciente, é a nossa separação da nossa parte espiritual. Queremos sempre mais. Quem não possui, quer possuir. Quem possui, quer possuir mais. Seja isto riqueza, conhecimento, glória, poder, etc. De fato, é o que vemos acontecer no mundo. O desgosto de quem não possui é a carência. A pena de quem possui é não possuir bastante ou o medo de perder o que já possui. Qualquer que seja a nossa posição, tudo tende a resolver-se no sofrimento da insatisfação. Então, às vezes, nós colocamos felicidade no núcleo familiar. Lógico, família é uma grande felicidade para nós. Mas nós não somos somente a nossa relação familiar com o outro. Nós temos que ser plenos por nós mesmos. E se hoje a gente casa os filhos e fica sozinho? A nossa dor é a perda de um filho que se foi? Não, ele seguiu o seu caminho. A gente tem que ter um olho diferente. Se um filho casou, a alegria vai ser ganhar uma filha. A sabedoria humana já disse isso. Mas o nosso problema existencial não está também só em racionalizar as coisas, é realmente sentir. É um passo após o outro e compreender as fases da vida. Os mais velhos têm que ceder lugar para a geração nova. Às vezes a gente vive uma profissão, por exemplo, e só identifica com ela, só com aquele papel profissional. Mas a gente precisa se descobrir além deste simples papel, porque um dia a gente quer aposentar, né? Mesmo nesse país de dificuldades, todo mundo quer, mas a hora que precisa aposentar, vem o vazio existencial. Mas o que eu vou fazer da minha vida? É a hora de se descobrir além dessa identificação com os papéis. Isso é um processo evolutivo. Isso é encontrar uma felicidade. Felicidade na nossa criatividade, na nossa capacidade de enxergar a nossa utilidade, ser útil, servir de várias formas. Mas como é possível que a lei, dando prova de tanta sabedoria no funcionamento do universo, possa fazer sem objetivo algum um jogo tão cruel, o de nos condenar a essa corrida que não acaba e que parece sem sentido? E se há um sentido, qual é? Qual é o sentido da vida? Por isso que compreender a queda do ser dentro da obra de Pietro Baldi alarga os nossos horizontes. Compreender que nos afastamos de Deus por um movimento nosso próprio e que Deus não criou este mundo para sofrer. Nós criamos este mundo e essa dualidade já traz uma responsabilidade maior e uma compreensão do amor de Deus para conosco. Deus é muito maior do que nós imaginamos. Deus está além do nosso olhar humano e da nossa capacidade de percebê-lo como perfeito e amoroso. O sentido da vida é esse, é de fazer o nosso retorno para Deus e a nossa completude nele. Pode o objetivo último da vida ser o de continuarmos satisfeitos com as comodidades materiais deste mundo? Ou tem de ser o de conquistar formas de existência em planos sempre mais elevados, progredindo e aperfeiçoando-nos sempre mais? Se não houvesse a insaciabilidade, tudo ficaria parado na satisfação atingida, estagnado, inerte, no estado em que tudo acabaria apodrecendo.
Se fosse assim, quem nos impulsionaria para a frente? Ou seja, estando nesse mundo é natural essa insaciabilidade. É natural a gente colocar sonhos, e nós precisamos ter sonhos na vida. Porque vivendo nesse mundo de matéria, elaborando, é que nós vamos nos descobrindo seres espirituais, além do universo material. Então, é natural, nós precisamos, porque o dia que nós paramos, vocês já viram que uma pessoa, quando deprime, ela para? E a lei não aceita a inércia, a lei é movimento. Tudo vem para nos impulsionar. Então, a paralisia, o comodismo, a inércia é doença. Então, nós não podemos parar diante da lei. E essa insaciabilidade é um impulso natural de vida. E qual é o ponto final? Galgando níveis de existência, descobrindo-nos cada vez mais em níveis superiores até atingirmos Deus. Aí sim, finda o processo. Dessa maneira, deixaria de haver um movimento mais importante que constitui a razão da existência, isto é, o deslocamento no sentido da perfeição, progredindo por meio de contínuo aperfeiçoamento. Nisso é que está o entendimento da evolução humana. Por que Deus nos colocaria na matéria para sofrer e depois voltarmos para Ele e encontrar a felicidade? Se Deus é uma essência eminentemente espiritual, por que criaria a matéria e nos aprisionaria? Nisso dá para a gente refletir que a teoria da queda do professor Pietro Baldi explica o porquê da matéria. Explica porque muitas vezes a espiritualidade diz que nós somos co-criadores. Por que nós estamos neste mundo elaborando? O que significa esse anseio de evolução? Porque é um impulso de vida em todos os reinos. Todos os reinos clamam por essa evolução. De um reino para outro, a essência espiritual vai modificando, descobrindo. O psiquismo começa a sair desse estado de inércia, criando um movimento. Quando ele chega, passando dos reinos inferiores para o ser, na categoria de ser de reino hominal, eclode a razão, eclode um outro sentido, que é a intuição, e que dirá outros virão para nós, até desenvolver o sentido unificador, que é o sentido do amor. É por isso que Jesus deixou a carta magna, baseada no amor, que é o Evangelho. É preciso compreender que este é o escopo da vida, a busca da própria evolução. A evolução com essa corrida que parece sem sentido é indispensável para ascender. A ascensão é necessária para chegar à salvação, porque não há outro caminho para nos libertarmos do mal e atingirmos a verdadeira felicidade. Salvarmos a todos nós, Salvarmos deste estado de incompletude. É por isso que existe vida. E a gente precisa entender que evolução significa trabalhar todos os campos do nosso ser. Não é só o trabalho material, é o trabalho de doação de si mesmo, em atos de abnegação. Então, se a gente escolhe um campo para ser colaborador, para ser voluntário, no hospital, aonde a gente quiser, isso está fazendo com que brote em nós um sentimento de unificação com Deus. Porque Deus não se acessa só por palavras, só por pensamento, só por conhecimento racional. Então, muitos se vangloriam de conhecer a espiritualidade através do estudo das obras espíritas, espiritualistas, obras diversas, de vários pensadores, mas nós temos que nos vangloriarmos de termos atitudes e de colocar isso a serviço da vida. Por isso que a gente tem que estar à disposição. Esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, ele vem trazer para nós uma grande oportunidade de viver no coletivo, porque a dor agora é coletiva. O problema é coletivo, porque enquanto a dor era em pontos isolados, nós não nos preocupávamos com ela. Agora ela afetou as nossas relações. E é uma dor verdadeira, afetar as relações. Só que para isso a pandemia, ela serve para descobrir isso, que as relações com o outro são importantes. A mesma coisa se pode dizer a respeito da dor. A nossa vida baseia-se nessa dura condenação que parece de uma crueldade sem sentido. Por que isso? A razão deste fato é sempre a mesma. A dor existe porque é um meio para progredir. Nele se baseia a evolução, tendo exatamente a maravilhosa função de destruir a dor. Tudo que é maceração, seja dor, trabalho para criar, esforço para subir, é meio de salvação. É meio de movimentar o nosso ser. Então não nos é dado viver na vida sem aproveitar cada movimento, cada oportunidade. A dor é uma oportunidade criadora. O Baldi disse que o Baldi
produzia quando ele estava em febre, às vezes com dores, né, problemas físicos, era onde a criatividade brotava, porque fragiliza o físico, fragiliza o nosso ego e deixa manifestar em nós esses campos superiores da vida, a função intuitiva, inspirativa, a percepção desse outro reino que é o reino de Deus, que é um estado de uma consciência mais profunda em nós, essa consciência do Filho que busca o Pai. O quadro aqui apresentado parece duro, mas não contém enganos. É justo, lógico e verdadeiro. A conclusão não é a tristeza nem o pessimismo. A porta para a felicidade não fica fechada, mas bem aberta para todos os honestos, todos os de boa vontade. Olha como é importante analisar isso aqui. Honestidade e boa vontade. Será que nós somos honestos? Somos não. Nós falseamos muito as nossas ações. Será que nós somos seres de boa vontade? Então, estar em harmonia com a lei é começar a acessar essas ferramentas. Eu me coloco diante da lei com boa vontade em todas as situações, para ver a nossa parte no mundo, para ver naquilo que nós, para vermos naquilo que nós podemos ser como colaboradores da vida. Isso é importantíssimo para nos harmonizarmos com a própria lei divina. Não estamos aqui para destruir, mas para construir. Se destruirmos alguma coisa, é só no terreno das ilusões, para construirmos no terreno sólido da verdade. Buscareis a verdade e ela vos libertará. Então não é ninguém que vai dizer para nós onde está a verdade. É uma descoberta íntima. Aonde nós colocamos o nosso coração, né, aí está o nosso tesouro. Em que nós temos colocado valor na nossa vida? Aonde está realmente a felicidade que eu procuro? E buscarmos dentro de nós essa honestidade, né, das intenções. As intenções são muito importantes, como nós temos falado aqui. A intenção é um início, um despertar. Onde eu tenho colocado a minha intenção. E aqui nós chegamos então ao final de mais um capítulo do livrinho A Lei de Deus. Nós estaremos juntos no capítulo seguinte. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Tem um textozinho muito bonitinho que diz assim: Senhor meu Deus, passei tanto tempo procurando por ti e não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e dizia: Senhor, será que tu existe? E não desanimava da busca e prosseguia. Tentava te encontrar através dos templos e das religiões. Tu não estavas. Te busquei nos pastores e nos sacerdotes. Também não te encontrei. Me senti tão só, vazio, desorientado e descri. Na minha descrença te ofendi, na minha ofensa tropecei. E no meu tropeço eu caí. E na minha queda, Senhor, me senti tão fraco. E fraco busquei socorro. No socorro encontrei amigos. Com os amigos encontrei o carinho. E com o carinho encontrei o amor. E no amor eu encontrei um mundo novo. O que recebi, resolvi doar. E buscando alguma coisa, muito mais. E doando alguma coisa, muito mais eu recebi. E foi assim que eu encontrei a paz. E foi na minha paz é que percebi que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Muita paz para todos vocês. E muita fé. Que assim seja.